Bom dia, mães. Que a paz de Jesus, o amor de Maria esteja com todas vocês. Mães de joelhos, filhos de pé. Passando aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre esse grupo de mães. Não há nada mais sublime na terra do que ser mãe. E é com a certeza, a experiência mais transformadora na vida de uma mulher. Nós sabemos que podemos conversar com Deus por meio da oração e que Ele é incapaz de ver um coração de mãe partido e não ouvir seu pedido. Por isso esse grupo se diz Mães de Joelhos, Filhos de Pé e Famílias Restauradas, né? Então, nesse grupo de mães, é um grupo de oração, tem um grupo de intercessoras, tem um grupo ativo. E nesse vídeo eu quero fortalecer mais a fé e a espiritualidade ensinada por cada uma de nós, mães. E peça a Deus que todas as mães perseverem na oração. Veja as histórias dos santos e santas, e que nós, mães, também sejamos santos e obedientes ao nosso fazer, às nossas atitudes, o nosso pensar. Que nosso espírito seja um espírito servo como Jesus foi, e obediente ao Pai, movido pelo Espírito Santo. E a frase que eu tiro hoje é uma frase do Evangelho de João. É sobre o fariseu e Jesus, Cristo. Jesus dizia que é preciso nascer de novo para entrar no reino de Deus. É esse reino que está sempre em movimento, em ação, como o vento. Nada se sabe para onde vai, de onde vem. Da mesma forma, todos que nascem pelo Espírito Santo vêm e vão e são conduzidos pelo um sopro, pela brisa e por este vento. O vento acontece a partir da variação da pressão atmosférica. Pode ser um vento leve, fraco, com menos movimento. Pode até ser curto, longo, um vendaval, uma tempestade, um furacão. Assim é a variação e o comportamento humano da história. Surgem movimentos e ondas passageiras, leves, que pode ser forte, pode ser duradouras ou até mesmo modificar tudo, conforme nosso dia a dia. A igreja, ela pode ser conduzida por este vento, está sempre em movimento, em inovação, aberta aos dons do Espírito Santo. Muitas já foram as iniciativas que trouxeram alívio, conforto, segurança e tantas iniciativas dos nossos tempos. Um vento que começou tímido, que pensou que seria somente uma brisa passageira. Foi uma reunião de oração por algumas mulheres mães em prol de uma necessidade específica. As mulheres orando em comunidade, o que tem e o que tem? Que novidade? Qual é essa novidade? Há centenas de anos que isso acontece, mas sem elas ninguém saberia que ali estava nascendo o vento, uma variação de pressão atmosférica religiosa. A presença feminina em nossas igrejas é enorme, de mães orantes, de mães que saem de casa e colocam o joelho no chão para interceder e rezar pelos nossos filhos e os filhos do mundo inteiro. Mas, porque o vento do Espírito
as movimentou para isso, por causa dos nossos filhos. O mundo em que eles vivem hoje é um grande desafio para as famílias. A igreja constata que vivemos em uma mudança de época. E não simplesmente em uma época de mudança. Na mudança de época, se está dizendo que o eixo da sociedade está em movimento e em mudança. Aquilo que era seguro, firme, aquilo que era um parâmetro já não corresponde mais. Os filhos estão perdidos, sendo engolidos pelo furacão dos tempos modernos. E vale lembrar que assim como o vento de Deus sopra, o vento do mundo também. Deus sopra a seus filhos, conduzindo a vida eterna e o reino de Deus. O vento do mundo, ele se afasta de Deus, levando para o próprio reino, para o seu próprio reino. Nesse contexto, o que diante de mim aparece é que algumas mulheres estão sempre de joelho no chão, orando pelos filhos, para que eles não se percam nesse caminho tão moderno que o mundo oferece. E tão pouco tempo, nós percebemos que o ventinho estava se espalhando. A nossa oração é como um vento que sopra, que chega aos ouvidos de muitos que estão precisando. O que nós mães estamos tentando fazer é deixar a forma mais concreta na oração, que é cuidar de tantas mães, cuidar de tantos filhos, cuidar de tantas famílias. Então, pois se o seu intenso vento que está dentro de você provar da sensação tão boa que é orar, que é fazer o outro feliz, que é fazer o outro no caminho do bem, no caminho do amor, é uma ação que leva o esforço de unidade e obediência. O grupo de mães não quer ser um trabalho a mais na nossa igreja. O grupo de mães quer tirar pessoas das primeiras atividades pastorais de uma paróquia. Pelo contrário, não quer tirar pessoas. Eu disse que não quer tirar pessoas. Pelo contrário, o grupo de mães é o vento do Espírito que está chamando as mães por causa dos seus filhos, para depois cuidar e tratar dessas mães, muitas vezes feridas e machucadas, bem como a devolver para o trabalho pastoral. Esse é o nosso objetivo de Mãe Orante. E no evangelho de hoje foi bem claro, assim, Jesus mostrando aos discípulos que tem que caminhar no amor e na confiança do reino de Deus. Nós, mães, temos essa confiança e esse amor maior no reino de Jesus, né? Jesus disse: como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que o profeta falaram. Será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? Então, Jesus foi morto, crucificado pelas nossas, para que a gente possa dar glória e louvor a Ele, ao Cristo Todo-Poderoso, para poder a gente entrar na glória. Jesus entrou para ficar com os discípulos, e os discípulos não reconheceram. Depois de muito tempo foi que reconheceram. Então somos nós nessa vida corrida, a gente não reconhece o outro, não ama o outro como Jesus nos ensinou a amar.
A gente sempre se preocupa com nossos filhos. Se o nosso filho estiver bom, melhor, como eles estão. Mas o grupo de mães, eles se propõem a rezar pelos filhos do mundo inteiro, pelas famílias. E quando nós, mães, rezamos pelas famílias dos outros e rezamos pelo outro, fazendo bem e a caridade, vivendo em oração, intercedendo, Jesus cuida de nossos filhos. Que a paz de Jesus e o amor de Maria chegue a todos os corações, mãe. Confie no amor de Deus. Confie nessa mãe que gerou o filho por obra do Espírito Santo, para que pudesse estar ao lado do filho e para que que ela fosse o nosso rosário, o nosso terço, porque através das nossas orações, das nossas continhas, nós entregamos a ela e ela entrega ao Filho Jesus. Ela é a porta de entrada no céu. Que Nossa Senhora de La Salete, reconciliadora dos pecadores, rogai sem cessar por nós que recorremos a vós.